Benedito Meia Légua, ou Benedito Caravelas, foi um ex-escravo e insurgente brasileiro que liderou uma série de invasões a fazendas senhoriais no norte do Espírito Santo na época do Brasil Imperial. Foram suas ações que originaram a famosa expressão popular Maceral Benedito, tão utilizada hoje para expressar o sentimento de surpresa diante de situações inesperadas. Mas como essa história começou? Para entender melhor essa história, vamos acompanhar nessa videoaula a história do Benedito Meia Légua, quase um Django Livre brasileiro e cuja história em muitos aspectos até lembra a história do líder quilombola Zumbi dos Palmares, de séculos atrás, da época do Brasil colonial. Mas vamos lá. Benedito Meia Légua, também conhecido como Benedito Caravelas, nasceu em 1805 na região de Vila Nova do Rio de São Mateus, uma região do Brasil Imperial entre os atuais municípios de São Mateus e Conceição da Barra, no norte do estado do Espírito Santo. Benedito Caravelas era um escravo que se revoltou e fugiu de sua fazenda e que se tornou famoso pelas suas andanças entre o Espírito Santo e os estados do Nordeste. Por andar tanto, ele ganhou o apelido de Meia Léguas. Galera, duas coisas importantíssimas marcaram a vida de Benedito. Primeiramente, porque ele se transformou famoso pelas invasões que ele fazia a várias fazendas senhoriais, onde ele realizava saques e aproveitava também para libertar os negros escravizados dessas fazendas. Muitos desses negros se juntavam ao seu bando, que ia crescendo cada vez mais e provocando um verdadeiro terror na mente dos senhores de escravos da região. A pesquisadora Michele Freire Schiffler, em seu trabalho, aponta que ele também era famoso por carregar em seu embornal uma pequena estatueta de São Benedito, que inclusive o tornou famoso e inclusive fez surgir a fama de que as várias fugas de Benedito era justamente porque ele era protegido pelo santo. A principal estratégia utilizada por Benedito Meia Légua, que inclusive fez com que ele ficasse conhecido como um estrategista militar, era dividir o seu grande grupo em pequenos exércitos que invadiam diferentes fazendas ao mesmo tempo. Isso evitava que houvessem grandes capturas caso a invasão acontecesse e também por conta de um outro fator importantíssimo. Em cada um dos pequenos grupos era eleito um semi-líder que se vestia de forma totalmente igual ao Benedito Meia Légua, praticamente copiando sua imagem. Essa estratégia fazia com que o Benedito fosse visto como onipresente e até mesmo como imortal por algumas pessoas, porque se em alguma das ocasiões um desses semi-líderes capturados vestidos igualzinho a ele fosse capturado e morto, surgiam notícias de que Benedito Meia Légua havia sido morto numa invasão. E ao mesmo tempo, surgiu notícias de que ele havia sido visto em outras invasões, o que fez com que se espalhasse a fama de que Benedito era imortal. Como ele permeava a mente e a imaginação dos grandes proprietários de terra da época dos fazendeiros, sempre que acontecia alguma invasão a alguma fazenda, era comum a utilização de expressões como terá sido novamente o Benedito, ou então, mas será o Benedito, como uma expressão que denotava preocupação com as ações desse insurgente em outras fazendas. A expressão foi se tornando tão popular que chegou até os nossos dias como uma forma de se expressar diante de uma surpresa ou uma situação inesperada, normalmente de forma negativa, né? Geralmente uma expressão utilizada para se referir a surpresas negativas, ruins. Benedito só iniciou suas atividades como líder de revoltas lá para 1820. E um dos dados que poucas pessoas sabem e que foi apontado pela pesquisadora Schiffler é que ele é um dos fundadores da Irmandade dos Homens Pretos, que além de ter lutado por várias causas como a libertação e a preparação de alforrias para vários negros escravizados, é também uma das organizações que ajudou a criar a Igreja de São Benedito, além da organização da Festa de São Benedito, que é uma festa que remonta a vários elementos das várias culturas do continente africano. Nessa festa, por exemplo, se remontam as lutas entre os reis de Congo e de Bamba. Suas ações foram criando uma certa união entre o povo negro lá da região do norte do Espírito Santo, que se expressava em manifestações, saudações como Viva São Bento, ou então Viva o Negro Liberto. As ações de Benedito Meia Légua, infelizmente, chegariam ao fim lá para o ano de 1885, quando já muito velho, doente e manco, ele resolveu se retirar para os sertões do norte do Espírito Santo, lá para a região de Agelim, onde ele tinha um esconderijo dentro do tronco oco de uma grande árvore, onde normalmente ele ia para dormir à noite. E é onde ele conseguiu se esconder por muitos anos, já que ele conseguiu lutar por mais de 40, 50 anos.
No entanto, ele foi dedurado por um caçador da região que entregou-o para as autoridades do Espírito Santo, que juntou um conglomerado de forças militares somados aos auxílios dos jagunços particulares dos senhores de terra, que se juntaram e armaram uma emboscada para Benedito. Em determinado dia do ano de 1875, eles esperaram que Benedito fosse se recolher para dormir nesse tronco e o prenderam lá dentro e incendiaram o tronco. Algumas histórias e lendas que circulam afirmam inclusive que o tronco pegou fogo por mais de 3 dias seguidos, até que restassem somente as cinzas da árvore e de Benedito. Porém, as lendas também falam que a única coisa que sobrou do incêndio foi uma pequena estatueta de São Benedito que o nosso insurgente sempre carregava para cima e para baixo e que lhe deu tal fama. Essas histórias, geralmente passadas de forma oral e causos, são muito populares entre as populações de origem quilombola do norte do Espírito Santo. Bem, galera, se você gostou dessa grande curiosidade histórica, peço que você, por favor, não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal. Não se esqueça de clicar em se inscrever no canal. Isso não leva nem 2 segundos, não custa nada, mas ajuda muito o canal. E antes de você sair do vídeo, acompanhe um pequeno avisozinho do canal. Nas próximas semanas, eu vou começar a postar uma série de vídeos sobre a história do Brasil republicano, em que eu vou começar a falar sobre a Era Vargas, que vai de 1930 até 1945. Se você é novo aqui no canal, vale a pena lembrar que aqui no canal nós temos uma série de videoaulas sobre a história do Brasil republicano, em que eu conto a história do Brasil através da história de todos os presidentes do Brasil. Atualmente eu já descrevi o Brasil desde a queda da monarquia, descrevendo todos os presidentes do Brasil até o início da Era Vargas. Então não deixe de nos acompanhar se você gosta de curiosidades históricas, se você gosta de história do Brasil e essas coisas. Te agradeço muito por ter acompanhado o vídeo até aqui. Um grande abraço e até mais.